Salve galera, professor Luiz aqui, professor de Física, e nessa videoaula de hoje a gente vai estar trabalhando o tema termodinâmica, tá? Mais precisamente a primeira lei da termodinâmica. E vai dividir então esse estudo aí em 3 partes, tá? Então na primeira parte eu vou dar um conceito, uma introdução aí do que seja termodinâmica e tal, para que ela serve. Na segunda parte a gente fala sobre a primeira lei da termodinâmica. E na terceira parte a gente fala sobre algumas considerações finais que faltarem e resolve o exercício. Então vamos lá, vem comigo aqui na tela. Então o que é termodinâmica? Quando você escuta a palavrinha termodinâmica, termo lembra pra gente calor, né? Temperatura, troca de calor. E dinâmica lembra pra gente movimento. Só que movimento traz pra gente a ideia de realização de trabalho. Então a termodinâmica ela vai ser o estudo, né, das quantidades de calor trocada para realizar trabalho. Então um exemplo legal disso daqui é a famosa máquina a vapor. Então eu tenho aqui uma fonte de combustível que vai produzir calor. Esse calor ele vai ferver essa água aqui da figura. O vapor da água vai entrar aqui por essa canaletazinha. Esse vapor, o que ele vai fazer? Ele vai movimentar esse pistão aqui. E movimentando esse pistão, vai girar essa outra pecinha aqui e, consequentemente, vai girar essa outra pecinha aqui de baixo. Tá? Ou seja, eu saí do calor e produzi movimento. Ou seja, se eu produzir movimento, eu realizei trabalho. Então, eu transformei calor em trabalho. Esse é o alvo de estudo da termodinâmica. Ok? Então, vamos lá, galera. Na termodinâmica, a gente tem que trabalhar aqui com os chamados gases ideais. O que é os gases? O que são, né, os gases ideais? É um modelo, tá, que a gente vai fazer uma série de considerações para facilitar os nossos cálculos e as nossas análises de um gás. Tá? Então, a termodinâmica a gente vai trabalhar aí com a movimentação de gases dentro de motores, dentro de refrigeradores, dentro de máquinas térmicas, tá? Então é importante lembrar todas as regras que a gente aprendeu lá sobre os gases, beleza? Então no modelo do gás ideal, a gente vai ter aqui 4 considerações. A primeira delas vai dizer o seguinte para a gente. As moléculas do gás se encontram em movimento desordenado, explicado pelos princípios da mecânica newtoniana. Ou seja, tudo o que a gente aprendeu sobre movimento, lá sobre as leis de Newton, lá, vai ser válido para a gente explicar aqui o comportamento das moléculas dos gases, tá? Segunda coisa, a gente vai considerar que essas moléculas, elas não fazem forças umas sobre as outras. Então imagine o seguinte, eu tenho aqui um recipiente, eu tenho gás dentro. Vamos imaginar 2 moléculas aqui, Eu vou desconsiderar o espaço vazio entre elas e eu vou considerar que essa molécula só pode exercer 2 tipos de força. Ou uma na outra, ou quando a molécula bate no recipiente onde o gás está. Tá? Ou seja, a gente vai fazer essa consideração. Terceira consideração aqui. Essas colisões, elas são perfeitamente elásticas. O que isso significa, professor? Uma colisão perfeitamente elástica é aquela que, quando colide, bate e volta com a mesma velocidade. Ou seja, eu não tenho perda de velocidade e nem de energia entre essas colisões. Então, estou considerando que a minha energia interna aqui, né, ela vai continuar constante. Ou seja, a colisão entre as partículas vai continuar constante, beleza? A velocidade. E por último, mas não menos importante, a gente vai dizer que as moléculas são desprezíveis quando eu comparo com os espaços vazios entre elas. O que isso significa? Significa que eu vou considerar esse espaço vazio entre as moléculas desprezível. Vou considerar que está tão pertinho uma molécula da outra que eu posso desconsiderar isso daqui. Então, se eu tenho 2 litros de um gás, eu estou desconsiderando aí os espaços vazios entre as moléculas, beleza? Então, quando eu aplico essas propriedades aqui, eu tenho o chamado gás ideal. Na realidade, né, a maioria dos gases não são ideais. Né? Os gases que são próximos dos ideais aqui são os chamados gases nobres, os outros não são. Porém, galera, dependendo da condição em que a gente coloque o gás, ele vai se comportar como um gás ideal, tá? Que condição é essa,
professor? Geralmente quando o gás está a uma baixa pressão, tá? Então, se está a uma baixa pressão, ele tende a se comportar como um gás ideal, qualquer gás, beleza? Então, vamos lá, continuando. Vamos falar aqui rapidamente sobre o trabalho numa transformação isobárica. Importante lembrar, galera, isobárica é a transformação gasosa onde a pressão é constante, ou seja, a pressão inicial ela é igual à pressão final, não muda. Se eu tenho 2 atms aqui antes da transformação, durante a transformação e depois da transformação eu continuo com os mesmos 2 atms. A pressão não muda. A gente chama isso de isobárica. Nesse caso, como que eu calculo o trabalho? Então, o trabalho vai ser igual a pressão vezes a variação de volume, tá? P vezes ΔV. Então, P pressão, ΔV variação de volume. Lembrando que o delta indica para a gente na física sempre final menos inicial. Beleza? Se eu tenho, então, uma transformação quando a pressão ela não é constante, quando ela é variável. Nesses casos, quando a pressão for variável, né, e a gente quiser calcular, a questão vai ter que fornecer para a gente um gráfico. E o trabalho vai ser igual à área do gráfico. Tá? Então, isso daqui é que figura geométrica, galera. Se vocês observarem bem, isso daqui é um retângulo, né? Então, como que eu calculo a área de um retângulo? O trabalho aqui vai ser igual a base vezes a altura. Se você observar pela minha figura, ó, a minha base aqui vale 1, aqui vale 2, não é? Então, quanto que vale esse pedacinho de reta que começa em 1 e vai até 2, galera? Vale 2 menos 1, que é 1. A minha altura, ó, de 0 até 1, eu tenho quanto? 1. A minha altura valeria 1. Então, se eu quisesse calcular a área aqui, base vezes altura, no meu exemplo aqui daria o quê? 1 vezes 1 igual a 1. 1 o quê, galera? Nesse caso aqui seria joules, tá? Vou considerar que as unidades de pressão e volume sejam no sistema internacional. Se fosse um triângulo, aí você usaria a forma para calcular a área de um triângulo. A área de um triângulo, para quem não lembra, é base vezes altura dividido por 2. Beleza? E se eu tenho uma transformação isocórica, que o volume é constante? Galera, lembra que a gente acabou de ver que o trabalho é pressão vezes variação de volume? Veja bem, se a minha variação de volume for 0, ou seja, o volume não mudar, se o final e o inicial forem iguais, quando eu for calcular o ΔV vai dar 0. Por exemplo, vamos supor que eu tinha aqui 3 litros. Né? Então, se o inicial tem que ser igual, eu tenho 3 litros. Faz para mim aí, ó, final menos inicial. 3 menos 3 vai dar 0. Então, toda vez que eu tenho uma transformação que o volume é constante, eu não tenho variação de volume. Consequentemente, eu não tenho trabalho. Tá? Uma maneira interessante de você perceber isso é o seguinte. O trabalho está associado com o movimento. Então, se eu não mudo o volume, significa que o movimento do gás é desprezível, tá? Ou seja, o gás não se movimentou, logo eu não tenho trabalho. Então, em qualquer transformação isocórica, o meu trabalho é igual a 0, tá? Então, falou que o volume é constante ou que a transformação é isocórica, automaticamente você já pode saber que o trabalho é 0. Se não movimentou o gás, não houve movimento, não houve trabalho. Beleza, galerinha? Então, a gente encerra essa primeira parte por aqui. Tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço. E na próxima a gente continua. Valeu! Fui!